Guys, vamos ver o que está acontecendo aqui no mercado. A gente está vendo que a Bovespa ele tem subido bastante. O que está acontecendo aqui, o que aconteceu hoje, essa venda, praticamente é uma venda normal. A gente pode observar que teve várias vendas com um candle bem mais grande do que essa. Se a gente olha esse candle aqui, você fala, ó, teve uma queda grande. Mas olha aqui, esse aqui teve uma queda bem mais grande. Entende? Então, quer dizer, a gente tem que observar isso aí antes de cair em uma conclusão. Quero mostrar para vocês aqui uma outra coisa aqui interessante aqui, certo? Vamos ver aqui, em vez de a gente ficar aqui numa semana aqui, quero mostrar uma coisa para vocês. Olha o que acontece. Se a gente olhar isso aqui, a gente vê o seguinte, a gente vê que depois dessa queda grande, ele subiu, aí ele teve esse puxão de baixo aqui, certo? Esse outro puxão de baixo aqui. Olha o tamanho desse puxão de baixo aqui. Então, quer dizer, esse puxão de baixo aqui praticamente é normal. Por que normal? Porque se você pegar uma estrutura, se você pegar uma estrutura, por exemplo, daqui aqui, você medir essa estrutura aqui e tornar a medir essa aqui, a gente estava esperando uma outra medida aqui em cima, o qual vai acontecer, certo? Vai acontecer, ou agora, ou mais tarde, mas irá acontecer. Ou ele anda aqui um pouquinho aqui de lado, aqui, ó, se ele abrir aqui, der uma abertura aqui, dependendo aonde que ele abrir, a gente tem que ficar de olho, certo? Porque ele pode subir. É uma oportunidade boa para a gente ficar de olho nessas companhias que você estava querendo entrar. Então, eles tiveram boas oportunidades, e a gente vê a Oi que caiu, a gente vê essas outras companhias que ainda estão alta ainda. Se a gente olhar isso aqui, a Vale, olha a altura que ela está. Eu praticamente queria que a Vale caísse aqui para uns 67, e não, isso seria ótimo para a gente, mas está chegando na linha dos 50. Então, quer dizer, ainda estão altas as companhias. Se você observar, as companhias subiram muito e ainda está bem alta. Algumas companhias que já estão chegando a um certo nível para falar assim, ó, essa companhia está ótima para comprar. Mas olha aqui, até a Magazine Luiza só deu só um puxãozinho de baixo, certo? Então não deixa ser enganado, a não ser que o problema continua, certo? O problema continua e eles fecham as estradas e as coisas acontecem. Então aí a gente tem que ficar mais atento. Mas esses puxão de baixo é a melhor coisa que aconteceu, porque estava bem alta. E aí, olha aqui, só para você ter uma noção, entende? Então, quer dizer, é uma ótima oportunidade de ficar de olho e para poder entrar no mercado bem, numa situação bem melhor. A gente vê algumas companhias ainda estão altas, ainda estão altas, são companhias que subiram bastante nos últimos 2 anos e ainda estão altas. Então, esses puxão de baixo, as pessoas falam, oh, é por causa disso, é por causa daquilo. Pode ser relacionado a alguma coisa, mas elas estão previstas de cair. Elas estão previstas. Se a gente olhar o IMINI aqui, olha o que acontece. A gente vê esse puxão, a subida alta, depois um puxão de baixo. Subida alta, um puxão de baixo. Subida alta, um puxão de baixo. Agora a gente tem que esperar um outro puxão aqui de cima. Depende como que abrir amanhã e como que vai decorrer, dessa semana. A gente tem que ficar preparado para pegar essa perna aqui para cima, certo? Agora, se reverter e ele começar a baixar, e aí é diferente. Mas enquanto ele estiver andando nessa área aqui e aqui para baixo, significa que a gente vai ter ótima, tá dentro do padrão, tá dentro do sistema, não tem nada acontecendo de anormal. Mas uma das coisas que você tem que ficar de olho é o mercado. A gente vê que a China paralisou a exportação da carne do Brasil, pode afetar os frigoríferos, então você tem que ficar de olho nisso. Tem alguns frigoríficos que às vezes vão ser afetados, então você tem que ficar de olho, né? Então, essas coisas assim é que você tem que olhar. Mas em termos do mercado, ainda ele está dentro do padrão, ele está andando, não tem nada assim assustador, não é igual aqui, esse aqui que deu aquela caída lá embaixo, certo? Pode acontecer um puxão de alta, porque se você vir aqui, você coloca um Fibonacci daqui para lá, olha aqui, ó, se ele cair aqui 50, até aqui 70, aqui, uma comparação, se ele chegar aqui e vir aqui embaixo, aqui no 70, aqui, ainda, o mercado ainda é normal, porque ele está de alta.
certo? Ele está de alta, mas ainda é normal. Vamos supor se ele venha aqui, ele chega a 50, ou então 60, normal, uma puxão de alta, subiu, e aí ele começa a subir novamente. Então, fica preparado para tudo, e não sabendo que o mercado ele tem sempre oportunidade. Hoje tem várias oportunidades, se a gente olhar aqui em 5 minutos, a gente pode ver que teve várias oportunidades. Várias oportunidades que você poderia ter ganhado bastante dinheiro, e muitas das vezes as pessoas ficaram com medo de entrar, acabou não ganhando. Mas olha as oportunidades. Ele começou a subir, ele tentou quebrar a linha dos 50, não conseguiu, ele começou a cair, você poderia ter entrado aqui assim que começou a quebrar aqui, ou entrado aqui, porque as pessoas que compraram aqui subindo aqui, olha o que acontece, aonde estava o stop deles? O stop deles estava o seguinte, os stop dele ou estava aqui, ou o stop deles estavam aqui. Certo? Olha o que aconteceu quando eles quebraram aqui. Ele começou a cair. Quando quebrou aqui, ele continuou caindo mais ainda, certo? Então, você tem que olhar aonde que está os stop da pessoa ao contrário sua. No caso seu, você, vamos supor, se você comprou, vendeu aqui, o seu stop estaria aqui, certo? As pessoas que estavam longo aqui, eles iriam olhar esse stop aqui, colocar o seu stop, a compra aqui para eles, para se continuar. No seu caso, às vezes estaria aqui embaixo, certo? Então você tem que olhar isso para você ganhar dinheiro. Oportunidade teve muito, olha aqui, você poderia ter ganhado com um contrato aqui 200, 300 reais, fácil, e você poderia comprar aqui, poderia continuar nesse aqui estoque até ele chegar aqui embaixo. Então tá bom, gente, é apenas um vídeo só mostrando, falando a respeito. Fica de olho no mercado, observa bastante o mercado tem oportunidade todos os dias, tenho certeza que amanhã não vai ser diferente, você vai ter oportunidade para você comprar ou vender, certo? Depende aonde que está, mas não vai contra o mercado, não insiste, porque você vê que, às vezes, se você tivesse continuando insistindo aqui, uma pessoa me telefonou falando que estava insistindo, acabou perdendo uma certa grana, então não insiste. Faz o seguinte, trade aquilo que o mercado te oferece. Se o mercado quer abaixar, não, você segue o mercado. Se o mercado quer subir, você segue o mercado. Olha o que está acontecendo com o país, isso aí também é importante, para muitas coisas. Então, falou, gente, tudo de bom.